O debate sobre a democracia em setores da imprensa brasileira ignora as particularidades de cada país e de seu regime político. O Brasil, como observa o comentarista político João Caires, sempre manteve a postura de respeitar a autodeterminação dos povos. Vamos colocar o Brasil no início do século passado. Você tinha um voto de quem tinha dinheiro, quem tinha renda, só votavam os proprietários, os outros não. As mulheres também não podiam votar. E isso era democracia. E vamos chegar aqui ao mundo atual. Vamos pegar, por exemplo, os Estados Unidos, que se diz a grande democracia do mundo, o farol, né? Lá, o voto é indireto. Você não vota para presidente da República. Você vota num delegado, numa delegada. E existe estágios. Tem pessoas que são superdelegados. Então você elege um superdelegado que tem o poder, o voto dele vale mais do que um delegado. E assim funciona a democracia americana. E a gente sabe todo o processo que tem lá. Às vezes quem tem mais voto não leva, porque depende do peso de cada estado. Se a população, né, votou em maioria, nem sempre é o que leva. Então, esse é o tipo de democracia que eles têm nos Estados Unidos. Além de todo o boicote que eles fazem para os negros não votarem. Lembrando também que nos Estados Unidos a democracia, né, chamada democracia americana, a eleição é um dia útil, o que faz com que pessoas que estejam trabalhando, se sair para votar, desconta-se as horas do tempo que ele perdeu para ir votar. Então muita gente às vezes deixa de votar, mas isso é uma democracia, né? Vamos ver hoje, por exemplo, as eleições na Espanha, que ninguém sabe quem vai governar o país, porque dentro daquele processo os europeus tentam assim dar lição para nós de transparência. Eles vão conversar com o rei, que não foi eleito pelo povo, muito pelo contrário, foi uma criação do franquismo. Quando acabou a ditadura franquista na Espanha, eles mantiveram o rei. E vejam só, vão discutir qual partido que vai assumir o governo, porque os votos no parlamento foram muito próximos, né? O PP, né? O PSOE, o Vox da extrema-direita perdeu o voto. Então, se juntar ali os partidos, quem é que vai governar? Mas isso é a vontade do povo? Mas é a democracia espanhola. Na Irlanda do Norte, até hoje, está lá uma discussão, porque também deu o mesmo problema. Não sabe quem é que vai governar. E aí a gente vê na Venezuela. É o país que mais teve eleições nos últimos anos. Na época do Chávez, então, ele fazia as eleições, tiveram várias eleições, e vejam só, o processo eleitoral na Venezuela, ele não é obrigatório, a urna é eletrônica, imprime voto, tem biometria, e ainda a pessoa sai com o dedo sujo de tinta, uma tinta que não sai, ou seja, o processo, segundo Jimmy Carter, não eu, Jimmy Carter, ex-presidente americano, é o processo eleitoral mais confiável do mundo. E aí tem as eleições lá, tem imprensa, todos sabemos aqui que o único canal de televisão do governo é a Telesur, os outros canais são canais privados, existem várias empresas lá, e assim funciona a democracia venezuelana. E olha só, no meio do mandato, eles fazem um plebiscito para ver se o presidente continua ou não, porque o mandato lá é de 7 anos. E tanto Maduro como Chávez, à época, ganharam as eleições. Esse negócio de plebiscito no meio do mandato acontece nos Estados Unidos também, para governadores, que eles chamam de recall. Então, são coisas parecidas. Mas aí, para uns é democracia, para outros não. Que democracia é essa? É a democracia que os Estados Unidos levou, por exemplo, para o Iraque, destruiu o país e deixou ao Deus dará, assim como ele fez no Afeganistão, na Líbia e em outros lugares. Então, esse discurso de falar que vai levar democracia para os países é conversa para boi dormir, é uma disputa geopolítica e tudo mais. Então não podemos cair nisso. O Brasil sempre primou, né, desde o Barão do Rio Branco, o grande diplomata brasileiro, de se primar pela autodeterminação dos povos, que os povos definam o que tem que ser melhor no seu país.